Olá pessoal, tudo bem? A Geek Artes Roraima apresenta o que aprender antes de aprender. Nesse primeiro episódio, termos essenciais da oração. Eu sou a professora Elis Alves e a proposta aqui é apresentar dicas práticas e curtas para você identificar o sujeito e o predicado na oração. Se você quiser ficar por dentro disso e se tornar um nerd de língua portuguesa, siga a gente lá no Instagram, @geekartesroraima, e fique por dentro. Vamos começar então? Aqui nós temos duas palavras, árvore e caiu. Com certeza são palavras do seu vocabulário. A ideia do que aprender antes de aprender é o seguinte: o sujeito e o predicado, eles estão dentro do campo de estudo da sintaxe. Mas para você aprender a identificar o sujeito e o predicado, você precisa lembrar ou aprender o que é um substantivo e o que é um verbo. Essas duas classes de palavras estão dentro do campo de estudo da morfologia, mas o intuito aqui não é teorizar, não é trazer para você nomenclaturas, é apenas um esclarecimento para você compreender que para estudar termos essenciais, você precisa antes estudar classes de palavras. Nesse momento aqui, nós vamos focar no substantivo e no verbo, certo? Elas são 10, depois nós vamos fazer uma passada aqui para vocês lembrarem quais são as 10. Mas nesse momento, para esse estudo, para termos essenciais, nós vamos focar no substantivo e no verbo, certo? Então vamos lá. O que é o substantivo? Nós aprendemos, a definição da gramática diz que ele é uma palavra que dá nome aos seres. Então, seres de maneira genérica, pessoas, coisas, rios, cidades, enfim. Aqui, para simplificar, nós vamos dizer que é uma coisa. Então, o substantivo é uma coisa. E o que é o verbo? De novo, a gente volta para aquele conceito clássico. É uma palavra que exprime ação, estado, fenômeno da natureza. Então, nós vamos simplificando aqui, nós vamos colocar o verbo como um acontecimento. Então, olha só, retomando, o substantivo é uma coisa e o verbo é um acontecimento. Certo, gente? Então, aconteceu, virou verbo, tá? Vamos repassar agora, apenas a título de informação, as outras classes de palavras. Nós já vimos duas, substantivo e verbo, vamos lembrar mais 8. Interjeição, artigo, adjetivo, pronome, preposição, advérbio, numeral e conjunção. Certo? Então, apenas para nós frisarmos, e não se preocupe, nos outros episódios nós vamos aprender qual é a função sintática dessas outras classes de palavras dentro da oração. Então agora vamos para um exemplo bem prático, uma frase bastante simples, A árvore caiu. Percebam uma coisa, gente. Ocorreu um acontecimento, certo? Alguém caiu. Quem caiu? A árvore. Quando a tua pergunta, quem, recebe uma resposta, essa resposta é o sujeito da oração. E aí o acontecimento é o predicado. Então, de maneira bastante simples e prática, aqui nós temos o substantivo, sendo o núcleo do sujeito, e aqui nós temos o verbo, sendo o núcleo do predicado. Encontrei o meu sujeito, o que sobra é o meu predicado, certo? Mas você pode também se perguntar o seguinte: a árvore, Tantas árvores no mundo. Qual foi a árvore que caiu? Foi a velha árvore. E aí, essa informação que foi acrescentada não vai complicar o seu entendimento? Não vai, gente. Sabe por quê? A quem se refere o acontecimento, a árvore. O adjetivo aqui, que é a palavra velha, ele veio apenas acrescentar uma característica, uma informação extra para o substantivo. O núcleo continua sendo o substantivo. Se você dissesse a velha caiu, já mudaria de sentido, certo?
Mas também você pode se perguntar o seguinte: como? Como foi que ela caiu? Inesperadamente. Olha, perceba uma coisa: o acontecimento, o centro, o núcleo continua sendo o verbo. O advérbio, que é algo que nós vamos estudar no próximo episódio, ele está apenas acrescentando uma circunstância ao meu verbo. O acontecimento se deu dessa forma, certo? Então, percebam que é algo simples, mas algo bastante prático. Isso aqui é a base. Você vai subir de nível, você vai encontrar frases maiores, mais difíceis, mais complexas, mas isso aqui é o básico para você aprender a identificar o sujeito e o predicado. Certo, você pode estar pensando nesse momento: nossa, tá legal, ótimo, aprendi, mas dá para fazer alguma coisa só com essas informações? Olha a boa notícia, dá. Eu trouxe aqui para vocês uma questão, nós vamos ler juntos e você vai responder aí sozinho, porque eu tenho certeza que você aprendeu. A família Barbosa, no último domingo, reuniu-se no clube. O sujeito é... Olha aqui as alternativas, gente. O clube, domingo, reuniu-se ou a família Barbosa? Tempo correndo, vamos lá. Pensem aí, lembrem-se do passo a passo, certo? Já tá bom já de tempo para vocês. Vamos lá. Quem é o sujeito, gente? É a letra D. Vamos conferir? Vamos para o primeiro passo. Vamos encontrar o verbo. Qual foi o acontecimento? O que aconteceu? Alguém reuniu-se no clube, certo? Aí você faz aquela pergunta clássica: quem reuniu-se no clube? Olha a resposta: a família Barbosa, certo? Então, você encontrou o verbo, encontrou a quem o verbo se refere, você encontrou o seu sujeito. Alerta de spoiler: o próximo episódio, o que aprender? Antes de aprender, termos acessórios da oração. Aguarde!